Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que traremos mais uma parábola de Jesus. E dessa vez a parábola da pérola. Nos é trazida por Mateus no capítulo 13, versículo 45 ao 46. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Vamos ver então o comentário que Cair Bar Schutel nos traz no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. As parábolas constituem enfeites as pérolas constituem enfeites para a gente fina. São raras, por isso são caras. Quem possui grandes e finas pérolas possui tesouro, possui fortuna. Além disso, são joias muito apreciadas no seu todo, pela sua estrutura, pela sua composição. Os porcos não apreciam as virtudes das pérolas, preferem milho ou alfarrobas. Se lhes dermos pérolas, eles pisam-nas e submergem-nas no lamaçal em que vivem. Por isso disse Jesus, não deis pérolas aos porcos. O ensinamento profundo que Jesus trouxe. Não jogai pérolas aos porcos, porque, simbolicamente, os porcos não entenderiam o valor da pérola, assim como muitos de nós podemos não entender o valor dessas pérolas que nos chegam através do Evangelho. Mas voltemos aqui. Certamente, já viu o Senhor do Verbo Divino comparado o reino dos céus a uma pérola de raro valor, quando propôs aquela recomendação a um discípulo que deliberara anunciar a sua doutrina a um homem suíno. Na verdade, há homens que são homens, e há homens que se parecem muito com suínos. O suíno vive exclusivamente para o estômago e para a lama. Vamos prestar muita atenção nesse ensinamento da parábola de Jesus. Não jogueis pérolas aos porcos. Vamos prestar muita atenção na leitura que Cair Bar nos traz, na sua interpretação desse ensinamento, e ele está nos colocando que há homens, mas há homens animalizados, né? Então, o suíno vive exclusivamente para o estômago e para a lama. Os homens suínos também vivem de lama e para o estômago. A estes, as pérolas nada significam. As alfarrobas melhor lhes sabem. O reino dos céus, nos tempos atuais, é incomparável com o reino do mundo. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo o que possuía para a aquisição da pérola do reino dos céus. O homem precisa vender o reino do mundo. Então vamos entender, né? Se ele precisou vender tudo para comparar aquela pérola que tinha realmente valor, significa que nós precisamos renunciar a muitas coisas do mundo para alcançarmos esse estado espiritual de plenitude, que é o caminho de todos nós. Uma caminhada, uma jornada. E o Cair Bar continua: há reino do mundo e há reino dos céus. Aquele desaparece com as revoluções ao chamado da morte, ou sob o guante da miséria. O reino dos céus permanece na alma daquele que souber possuí-lo. Brilhante parábola.
né? Brilhante parábola que entendamos quem somos nós, né? Jesus se utilizava das parábolas para nos ensinar. Então, vamos alcançar. O que é ser um homem suíno? O que é ser um homem animalizado? Vamos pensar no que estamos centralizando nas nossas vidas. O que tem mais importância para nós? São as necessidades dentro do nosso corpo orgânico ou as necessidades da sede que trazemos da nossa alma, né? Então, são reflexões profundas. E uma outra também muito interessante é a parábola da rede, em que Mateus também nos traz no capítulo 13. Mas agora vai do versículo 47 ao 50. O outro nós vimos que também era o 13, mas ia do 45 ao 46, e em sequência Jesus traz no versículo 47 essa da rede. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Assim haverá choro e ranger de dentes, né? Então, mais uma parábola da separação do joio do trigo, aqui da separação dos maus e dos justos, né? Então, todas abrangendo ali o mesmo ensinamento, a mesma ideia dos tempos em que haverá a separação, né? Que são justamente nesses tempos que vivemos, tempos de transição. Mas vamos ver o que Cair Bar nos traz. O fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos. Desses tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações. Tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade, andam obscurecidas nas almas. Tempos de discórdias, de ódios, de confusão, tal que até os próprios escolhidos periclitam. É o fim do mundo velho. Então, não é o fim do mundo do planeta, é o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo. É uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo como alguns o têm entendido, mas sim o fim dos costumes com seus usos, suas praxes, seu convencionalismo, sua ciência, sua filosofia, sua religião. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história com letras indeléveis, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto o novo programa de vida. A rede cheia de peixes de toda a espécie representa a lei suprema, que, ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, vem trazendo ao tribunal do Cristo gente de toda a espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com as suas obras. Os anjos são os espíritos superiores, e quem está afeto, o poder do julgamento, a fornalha de dor e o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores para atingirem uma esfera melhor. Contudo, não se julgue
que esta parábola seja para os outros, que não os espíritas, ou os crentes no espiritualismo, ou os crentes no espiritismo. Parece-nos até que os afeta primeiro que a todos os demais, pois que se acham dentro da rede tecida pela pregação dos espíritos no mundo todo. Quer dizer que não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Os que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não as praticam, os que clamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre. Todos estes, e ainda mais os perjuros, os convencionalistas, os tíbios e os subservientes, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. A parábola da rede é a última da série das 7 parábolas que o mestre propôs a seus discípulos. Por isso, o apóstolo, ao publicá-la no seu evangelho, conservou a expressão que o Cristo lhe deu ao propô-la. Finalmente, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhes havia transmitido, ensino bastante explicativo do reino dos céus com todas as suas prerrogativas. Que brilhante parábola, porque podemos até, pelos conhecimentos, pela abertura que essa doutrina nos traz, podemos ter esse conhecimento, podemos então nos considerar ali dentro dessa rede, Mas sabemos que a rede tem seus furos. Sabemos que não adianta o conhecimento sem a prática. Então, essa lição, essa parábola que ele trouxe aos discípulos, e entendamos discípulos como todos aqueles que buscam segui-lo, e queira Deus que sejamos um discípulo, que esteja realmente no nosso radar seguir a Jesus, seguir ao nosso mestre. Mas a importância de percebermos que não podemos ficar teóricos, que não podemos ficar no campo apenas de beber na fonte do conhecimento, não resta dúvida que é de suma importância, porque o conhecimento nos aclara, nos faz compreendermos melhor as leis da vida, as leis divinas que nos regem, areja o nosso entendimento, mas é preciso obras. A cada um será dado segundo as suas obras. Jesus foi muito claro, E temos em seguida a parábola da ovelha perdida, que já é aqui, então, num outro capítulo de Mateus, porque aquele capítulo 13, como estávamos vendo, que é encerrado pela parábola da rede. Mas já num outro capítulo, no capítulo 18, Mateus e Lucas nos trazem 2 parábolas que aparecem nos 2 evangelistas. Em Mateus, no capítulo 18, do 12 ao 14, em Lucas, no capítulo 15, do versículo 3 ao 7. Que vos parece? É maravilhosa essa parábola. Que vos parece se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia?
Não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que pereça nenhum destes pequeninos. Mateus, capítulo 18, como já foi dito, né? E Lucas, capítulo 15. Vamos ver o que Cair Bar nos traz. Essa imaginosa parábola parece ser o solene protesto da má interpretação que os sacerdotes têm dado à palavra do Cristo. Não há muito, escreveu-nos um padre romano: ser estultícia negar as penas eternas do inferno. Aliás, ser estultícia negar as penas eternas do inferno, quando nos evangelhos encontramos no mínimo 15 vezes a confirmação dessa eternidade, e conclui que ela não é ensino da igreja, mas ensino do próprio evangelho. Então, ele está falando aqui que um padre romano trouxe essa afirmação. Jesus previa certamente, nos diz Cair Bar Schutel, que seus ensinos e pensamento íntimo seriam desnaturados pelos homens constituídos em agremiações religiosas, e quis, de certa forma, deixar bem patente aos olhos de todos que ele não poderia ser representante de um Deus que, proclamando o amor e a necessidade indispensável do poder para a remissão dos pecados, impusesse aos filhos por ele criados castigos infindáveis, eternos. A parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões, nem nas furnas onde medram os abrolhos. Como a ovelha desgarrada, elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável. Ainda mesmo que as 99 ovelhas fiquem estacionadas num lugar do monte, os encarregados do rebanho sairão ao campo em procura da que se perdeu. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Ainda que seja preciso, para a regeneração do espírito, nascer ele na terra, sem mão ou sem pé. Jesus não fala, o teu olho é causa de escândalo, arrancai-o, né? Então, mostrando a necessidade, não é arrancar o olho, é a necessidade de extirpar o mal que está em nós. Temos que entender os ensinamentos. Então, repetindo, ainda que seja preciso para a regeneração do espírito, nascer ele na terra, sem mão ou sem pé, entrar na vida manco ou aleijado, ainda que lhe seja preciso renascer no mundo sem os olhos, por causa dos tropeços, por causa dos escândalos, a sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola, porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor, os seus guias e protetores os assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna bonança. Leitor amigo, nos fala Cair Bar, quando vos falarem os sacerdotes de inferno eterno, perguntai-lhes
Que relação tem a parábola da ovelha perdida com esse dogma monstruoso que desnatura e inutiliza todos os atributos divinos? Então, estamos sendo aqui todos conclamados quando ouvirmos, né, os que estão ligados ainda a determinadas crenças, né? O catolicismo gosta muito de trazer essa ideia do inferno eterno, e isso realmente desconstrói todos os ensinamentos de Jesus. Então, quando alguém nos trouxer esse tema do inferno, né? Do inferno localizado, do inferno eterno, em que padecerão para todo sempre, tragamos a parábola da ovelha perdida, para que esse que assim pensa possa reconsiderar os ensinamentos e buscar as interpretações adequadas do Evangelho, né? Então, as parábolas que Jesus nos trazia são pérolas, são joias, mas elas só se tornam pérolas para nós se nós formos homens, né? Não homens suínos, homens animalizados, porque senão esses ensinamentos não farão o menor sentido para nós. Assim como alguém muito acostumado com determinadas músicas, muitas vezes que não traz nada de belo, de arte, da arte que eleva, terá dificuldade provavelmente de apreciar um som mais apurado, porque os sons mais apurados que elevam, a arte que eleva, todo e qualquer tipo de arte, né? Quando ela se baseia ali trazendo os valores do espírito, os valores morais, ela se coloca acima dessa arte rasteira mundana. Mas muitas vezes o nosso olhar, os nossos sentidos, o que nós apreciamos ainda é essa arte rasteira, né? E aquela arte mais elevada, aquele que não foi acostumado, muitas vezes desde pequeno, daí a necessidade de já introduzirmos o belo na vida das nossas crianças, para que elas aprendam a ter ouvido, a ter o olhar, a ter a sensibilidade para apreciar o belo com letra maiúscula, o bem com letra maiúscula. Tudo isso é um exercício, um aprendizado. Mas, quantas vezes estamos ali só apreciando as coisas rasteiras, mas acabamos de ler que não é o fim do mundo, é o fim dos tempos velhos, é o fim do mundo velho, em que renascerá o homem novo, e o homem novo estará preparado, porque ele só se tornará esse homem novo, pertencente aos tempos que estamos vivendo e que se fará cada vez mais intenso, né, dentro desse processo de separação do joio do trigo. Cada vez mais aprenderemos a apreciar o bom, o belo, o justo. Mas então que nos aprimoremos para que possa nascer em nós o homem novo. E nada melhor do que aproveitarmos esses tempos de dezembro. Quando o Natal se aproxima, já vamos sentindo a nossa sensibilidade se aflorar, já vamos sentindo a necessidade de nos aproximarmos de alguém de quem temos nos afastado. Aquela necessidade de vibrarmos por alguém que não temos mais o cuidado, né? Que não temos mais ali aquele radar necessário para com aquele alguém que necessita da nossa presença, do nosso tempo,
ou da nossa prece, ou da nossa visita, do nosso aconchego, enfim, quantas situações, tempos abençoados para que o Cristo possa nascer no nosso coração, para que realmente aquele ensinamento do anjo Gabriel faça soar dentro de nós. Eis que vos trago a boa nova da alegria que será para toda a humanidade. Reflitamos, nos preparemos, sempre compreendendo que o aprendizado do amor, que é o objetivo da encarnação, se exercita amando. Como aprender a amar? Amando. Entendamos os ensinamentos e que fiquemos em paz.